Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para você que está chegando agora e não conhece a questão da semana, toda sexta-feira aqui no canal a gente vai corrigir uma questão. E essas questões estão vindo de uma lista de exercícios e de várias listas, né, que eu vou fazer para vocês ao longo do ano e que eu tô colocando lá no nosso grupo no Telegram. Se você quer saber mais, tem um link aqui embaixo do grupo do Telegram, te aconselho a ir lá pra gente junto fazer exercícios e se dar bem na prova que está aí, né? Sem ser adiada por enquanto nessa quarentena, então vamos estudar junto. A questão do dia é sobre uma violência contra os nativos e a gente vai falar um pouquinho de América Espanhola. Para quem não sabe, a primeira lista produzida foi sobre Grécia, Roma e América Espanhola. Nós vamos discutir então América Espanhola dessa vez. E antes de falar da questão em si, eu quero que a gente pense um pouquinho sobre a relação com os nativos que os espanhóis vão ter nesse período de conquistas da América Espanhola. Eu coloquei 4 pontos importantes para a gente entender dessa relação. A princípio, a gente pode pensar numa violência muito grande, principalmente se a gente entender o poder bélico, a diferença do poder bélico. Quando eu falo poder bélico, eu falo de armamentos, e as armas dos espanhóis vão ter maiores tecnologias do que as armas dos nativos, e isso vai fazer com que o confronto direto seja muito preocupante para os nativos e vai aí causar várias e inúmeras mortes de nativos. Não só isso, mas os espanhóis tinham estratégias também de rivalidades provocadas. O que significa isso? Não só os espanhóis, tá? Mas muitos aí colonizadores vão ter esse tipo de estratégia, não só no século XV e XVI, mas até mesmo no século XIX, no imperialismo, é uma estratégia que são provocar rivalidades entre tribos diferentes. A gente sabe muito bem que os povos pré-colombianos são muito diversos, né? E tem vídeo aqui no canal sobre os 3 povos principais aí da América Espanhola, que são os incas, os maias e os astecas. Eu vou deixar linkado para vocês. Então, a gente tem esses espanhóis ou esses portugueses, esses europeus de uma forma geral, provocando essa rivalidade entre tribos para fazer com que essa provocação, esse conflito enfraqueça essas tribos. Então, também é uma estratégia, também é uma tática dessa relação aí dos espanhóis com os nativos. O terceiro ponto é o trabalho compulsório. Envolve mita e encomenda. Essa mita e encomenda já existiam esses processos, os nativos já praticavam esse tipo de trabalho, até mesmo a encomenda vai servir para arrecadação de impostos de alguns impérios, como o Império Azteca, só que a gente tem uma diferença que os espanhóis vão explorar muito mais esse tipo de trabalho, e a gente vai chamar de trabalho compulsório porque eu não posso considerar escravizado, porque a gente tem aí algumas diferenças, como por exemplo, uma remuneração ou algo em troca, e eu também não posso chamar de mas ao mesmo tempo que eu não posso chamar de escravizado, eu não posso falar que é uma mão de obra livre, porque os nativos sofriam consequências caso não quisessem trabalhar para os espanhóis, por isso compulsório. Compulsório vem meio que de obrigatório, tá? E o quarto, o último, né, mas não menos importante, a gente tem a transmissão de doenças. E aí toma cuidado, muita gente aí fala de que eles trouxeram panos de bactérias e vírus e saiu espalhando, ainda mais nessa época de coronavírus, o tanto de besteira que eu tô ouvindo de doenças ao longo da história. Também fiz um vídeo sobre gripe espanhola e coronavírus, também vou deixar linkado, porque é muito interessante da gente entender. Mas essa transmissão de doenças, e vocês que estudam biologia, né, muito mais do que eu, sabem do que eu tô dizendo, a gente está falando aí da questão imunológica, né? O próprio coronavírus, na atualidade, é um exemplo muito importante. Por que o coronavírus está fazendo tão mal para a humanidade? Porque nenhum sistema, né, nenhum corpo humano tem ainda um sistema imune que vai combater o coronavírus. O coronavírus é uma novidade para todo ser humano. Porém, a gente tem aí quando a gente tem contato com alguns tipos de vírus,
a gente consegue desenvolver uma imunidade e desenvolvendo essa imunidade, a gente consegue então combater e não ficar doente. Então o vírus pode até entrar em contato com a gente, mas a gente não fica doente. Isso acontece, por exemplo, com as vacinas. A gente tem aí o processo de vacina. Algumas das vacinas são fabricadas com pedaços de vírus para que o nosso sistema imune reconheça, reconhecendo consegue combater, e se por um acaso a gente tiver então contato novamente com esse vírus, o nosso próprio corpo vai então expulsar esse vírus, eliminar esse vírus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha explicação biológica. É claro que eu não vou dar muitos detalhes, mas é basicamente isso. E por que eu estou explicando isso? Eu estou explicando isso porque muitas vezes os europeus chegavam na América com vírus que para o corpo deles já estava combatido ali, digamos assim, já estava imune, mas para os nativos era novidade. E se era novidade, a gente vai ter então várias doenças se alastrando entre os nativos e fazendo com que muitos nativos morram por essas doenças. Um dos exemplos mais conhecidos é a varíola. Então esses 4 pontos vão ser interessantes para a gente entender esse contato com os nativos, entre europeus e nativos, né? A gente pode colocar aí a maioria deles como todos os europeus. O único que eu colocaria como diferente aí é esse trabalho compulsório. Não que os portugueses, por exemplo, não tivessem tido essa relação aí de trabalho compulsório ou até mesmo escravizar os nativos, mas não vai ser exatamente igual porque não tem esse aproveitamento da mita e da encomenda. Agora vamos para a questão. O Enem de 2013 trouxe uma questão que inclusive vai ser bastante polêmica, digamos assim, porque a gente tem nesse ano, nesse momento, um texto em que a gente tem um registro específico e não genérico. Por ser um registro específico, a gente tem que responder de acordo com esse registro. Só que muita gente acabou respondendo de acordo com uma questão genérica. Então nós vamos resolver juntos para não ter mais polêmica e vocês entenderem o porquê da resposta. Então vamos lá. O canto triste dos conquistados, os últimos dias de Tenochtitlã. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém as tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. O que a gente consegue observar nesse texto? Primeiro, a gente consegue observar que o momento retratado é um momento posterior. E posterior ao quê? A uma guerra, a uma briga, a um conflito. A gente tem aí cabelos espalhados, dardos quebrados, né, que são armas aí, vermelhas as águas, então a gente tem a referência do sangue, e ao mesmo tempo a gente tem referência de o quê? Escudos. Então foi um conflito, foi uma guerra, teve uma tentativa aí, né, de se opor a esse grupo, porém que deu errado, né? A desolação aí é justamente ficar chateado aí, ficar insatisfeito com o resultado. Então é importante a gente entender o texto para a gente responder a questão, porque olha lá, o texto é um registro asteca cujo sentido está relacionado com o quê? Então eu preciso do sentido do texto e eu preciso entender que é um registro asteca, não é um registro de todos os nativos da América Espanhola ou de todos os índios, é um registro asteca. E o título até ajuda a gente a entender os últimos dias de Tenochtitlã, que é a capital, né, asteca. Então é uma região específica do Império Azteca, não é o Império como um todo também. Então olha lá, letra A, tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. Essa questão ela tem alguns distratores interessantes. Primeiro distrator que eu colocaria é o tal do me engana que eu gosto, que eu já conversei aqui com vocês. O que é isso? Tragédia causada. Quando a gente lê o texto, a gente pensa em tragédia mesmo. Então essa palavra vai atrair bastante a nossa atenção. Só que também tem o distrator de extrapolar, tá indo muito além. Por quê? Ele fala de destruição da cultura desse povo. Gente, destruir a cultura é uma das coisas mais complexas que existem e, se eu não me engano, dificilmente a gente consegue registrar destruição de cultura. Porque quando você fala destruição, é acabar. E cultura envolve
todos os aspectos dessa sociedade, tanto a questão da alimentação quanto a questão da, enfim, artística, entre outras coisas. Se você mata todo mundo que está naquela região, você consegue destruir a cultura daquele povo? Não. Primeiro que se for só em Tenochtitlan, tem o resto do Império Azteca que tem a mesma cultura que a capital. Segundo, que destruir a cultura você não vai deixar nenhum tipo de vestígio, nem vestígio arqueológico. Então a gente precisa entender que destruir a cultura é algo muito extremo, não vai ser o caso. Aí a letra B, tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Essa vai ficar polêmica, essa é a resposta, tá? Mas antes de entender aqui a resposta, eu vou explicar por que essa questão foi considerada polêmica. Porque quando a gente coloca assim, ó, a um poder considerado superior, muitos e muitas, inclusive até mesmo professores e professoras, chegaram a discutir que na história, nas ciências humanas de uma forma geral, a gente não considera uma sociedade superior à outra, isso não existe. Só que olha como a questão trabalha, poder considerado superior. E aí a gente volta até mesmo no fator que a gente discutiu lá sobre a questão bélica, né? Por exemplo, aí no número 1. A questão bélica é considerada superior dos europeus? Sim, porque eles têm mais tecnologias, eles possuem arma de fogo, que inclusive gera velocidade nessa questão de batalha, de lutas, diferentemente dos nativos. Então eu posso considerar um poder superior? Sim, o poder bélico é superior. Agora, eu posso falar que uma sociedade é superior à outra? Não, nunca, nunca, nunca. Se você faz prova aberta e faz isso, é o maior pecado que você está cometendo. Não pode, tá? Então, mas por que é uma tentativa frustrada? Justamente pelo que a gente discutiu no final do texto aqui, ó. Nos escudos esteve nosso resguardo. Eles tentaram resistir, mas não deu certo, por isso foi frustrado. Entende? A letra B é a nossa resposta, mas é claro que a gente vai entender as outras e até mesmo entender os distratores das outras. A letra C, a gente tem aí extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. Essa é a alternativa mais marcada por vocês. Por quê? Quando a gente fala extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol, a gente está falando justamente da morte desses nativos pelo exército espanhol, e isso tem um fundo de verdade. Mas qual que é o problema? Qual que é o distrator da C? Por que eu não posso marcar a C? A C, ela também está extrapolando, ela também tem um distrator de extrapolar. Por quê? Nós temos aí extermínio das populações indígenas. Está sendo genérico, não está falando do registro asteca. E ainda por cima fala que todas as populações indígenas, extermínio das populações, como se todas elas tivessem sido dizimadas, acabadas, exterminadas. É uma palavra muito forte também. Então a gente não pode colocar isso como uma tradução do sentido do texto. O texto não está trazendo isso pra gente, e sim um caso mais específico. Então vamos tomar cuidado, porque o distrator que eu falo que é de extrapolar é o distrator que vocês mais cometem. Letra D. Dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados, não é o caso, mesmo porque se existe um registro, logo a gente não está dissolvendo, não está acabando com a memória, né? Pelo contrário, a gente tem um registro dessa memória. E profetização das consequências. Em nenhum momento o texto fala de que alguém está adivinhando. O texto, na verdade, vem de algo depois, de uma consequência, e não de uma causa ou de um antecedente. Por isso eu também não posso marcar essa. Então, letra B, resposta correta. Essa questão foi um pouco mais polêmica, por isso eu me demorei mais para explicar para vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido e que a gente consiga aí se desvencilhar, digamos assim, desses distratores do Enem. Combinado? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, a lista de exercícios está disponível no nosso grupo do Telegram. Vou deixar tudo linkado aqui para vocês, é só vocês seguirem aí os links. Se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita, para a gente continuar aí corrigindo mais questões e discutindo mais o Enem, ainda mais aí com o Enem 2020, né, em novembro. E é isso, @Historizando Tati no Instagram também, pra gente continuar conversando. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!